Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 15, hoje na última parte de Mateus 15. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 15, do verso 29 em diante, está escrito assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderemos encontrar, nesse lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Até o final do capítulo, verso 39. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, o Senhor é justo, fiel e verdadeiro, não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus grande, forte e poderoso, Tu és o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus perfeito e maravilhoso, Tu és grande e não há outro igual a Ti. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado, o Senhor tem nos livrado do mal, te agradeço pela Tua graça que está sobre as nossas vidas, te agradeço porque é pela graça que nós estamos aqui, é pela Tua bondade, pelo Teu amor. E eu peço, Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas, perdoa-nos porque nós falhamos, erramos, muitas vezes nós fazemos coisas que não convêm, Senhor. Perdoa-nos por isso. Tem misericórdia de nós, Pai. E eu peço em nome de Jesus, derrama da Tua provisão sobre as nossas vidas, derrama da Tua bênção sobre as nossas vidas, que nada falte na mesa de cada um aqui, Senhor. Pelo contrário, que sempre sobre para que nós possamos abençoar outras pessoas. Abençoa o nosso dia, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos na caminhada, ilumina o nosso caminho, guia os nossos passos, de maneira que nós façamos aquilo que o Senhor deseja, de maneira que nós vivamos conforme o Senhor deseja, de maneira, Senhor, que tudo que nós façamos seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu peço em nome de Jesus e peço também que o Senhor abençoe os nossos familiares aqui representados, cada família representada por cada pessoa que está nos acompanhando aqui hoje, que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e alcance aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Tem misericórdia dessas pessoas. Leva-as ao arrependimento, Senhor. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, tenha um encontro poderoso com essas pessoas. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar no nosso devocional diário, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. 75% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas, galera. Então se inscreve no canal, compartilha aí o AB7 com outras pessoas, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner lá para você comprar. Ótimo. Lemos então aqui os versos finais de Mateus 15, a segunda multiplicação de pães e peixes. Sim, a segunda, né? Outro lugar, outros números, outra situação, outras palavras utilizadas. Segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus aqui
estava no meio do povo gentil agora, né? E a situação é bem parecida, né? Ele vai, as pessoas trazem para ele muitas pessoas que estavam doentes, endemoniadas, com problemas de saúde. Ele cura todo mundo, faz ali vários milagres. E 3 dias depois que esse pessoal está seguindo ele, que a multidão está seguindo ele se vira para os discípulos e diz o seguinte, né? Tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Ou seja, as pessoas estavam realmente ali já há bastante tempo e precisavam se alimentar. Jesus pergunta para os discípulos quantos pães eles têm. Eles falam, a gente tem aqui 7 pães, alguns peixinhos. Jesus faz a mesma coisa, pede que todo mundo se assente, dá graças, divide ali, né? E acaba, na verdade, multiplicando aqueles pães e aqueles peixes, repartindo com todas as pessoas. Repartindo com o povo que não era o povo de Israel, repartindo com os gentios. Isso é muito importante, né, pessoal? Jesus repartiu o pão com o outro povo. Principalmente hoje, né? Não hoje, terça-feira, mas hoje em dia, nesse ano, que a gente tem visto tanta divisão no mundo, né, gente? Tanta guerra, tantos países aqui guerreando uns contra os outros, tensões, movimentos militares aí complexos, por assim dizer. Tanta divisão, como eu falei, né, lado A contra o lado B, dentro do próprio país, dentro da própria família. Eu acredito em A, você acredita em B, então você não gosta de A e você não gosta de B, a gente não pode então concordar nunca. A gente não pode encontrar pontos onde nós concordamos, porque se você gosta de A, você não gosta de B, e eu gosto de B, não gosto de A. Tantos problemas, tantas divisões acontecendo, né? Jesus nos dá um exemplo aqui de, no meio de um povo que não era o povo dele, no meio de um outro povo, ele olha para a multidão e fala, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, eu não posso deixar essa multidão ir embora, todas essas milhares de pessoas irem embora, sem que elas se alimentem, eu preciso fazer algo, eu preciso alimentar essas pessoas, eu preciso abençoar a vida dessas pessoas. Jesus já tinha feito os milagres, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha feito muita coisa, mas ele olha para aquela multidão e fala, eu preciso abençoar mais uma vez essas pessoas, elas precisam sair daqui alimentadas. Isso é muito importante, gente. A gente precisa começar a entender que a igreja foi chamada para estabelecer um padrão, sim, e com isso ganhar vários inimigos, por assim dizer. Mas que a igreja também foi chamada para amar os seus inimigos, para ter compaixão daqueles que pensam diferente, para ter compaixão daqueles que não agem conforme os princípios do Senhor. Tanto que tem uma passagem, né, onde os discípulos viram para Jesus e dizem, Senhor, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo dos céus e os consuma? E Jesus fala, gente, vocês não entenderam nada, ainda não é possível, cara. Vocês não entenderam nada. É isso, né? Jesus está aqui tendo amor pelas pessoas, independente de quem elas fossem, tendo compaixão das pessoas, independentemente de quem elas fossem. A nossa atitude precisa ser a mesma. É isso. Que nós tenhamos compaixão das pessoas, como nós falamos ontem, daqueles que são amigos, que são inimigos, conhecidos, desconhecidos, mas que nós, como igreja, tenhamos compaixão das pessoas. É isso, galera. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.